Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação em Israel hoje, dia 12 de janeiro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E eu quero alertar vocês que eu vou fazer um vídeo separado sobre a questão do Iêmen, tá? O Iêmen agora se tornou uma outra guerra totalmente nova. Eu vinha tratando dos assuntos que envolviam os Houthis do Iêmen aqui junto com Israel, porque de fato a situação no Iêmen estava parada há muito tempo, e a única mudança que teve recente foi justamente os Houthis, né, que é a facção apoiada pelo Irã lá dentro do Iêmen, que decidiu, que declarou guerra contra Israel, que apoiou o Hamas e que de vez em quando lançava alguns ataques a Israel, né? Agora que os Estados Unidos e a Inglaterra fizeram um grande ataque lá no Iêmen na madrugada do dia 12, isso tomou uma nova proporção. Eu vou abrir uma nova thread aqui no canal com vídeos sobre o Iêmen. Eu não sei ainda se serão vídeos diários, vai depender aí de como é que vai evoluir a situação lá, mas pelo menos por alguns dias devem haver vídeos lá sobre a situação do Iêmen, até pelo menos a gente definir como é que vai andar a situação por lá, né? Então aqui eu vou continuar falando do que está acontecendo em Israel, referente à faixa de Gaza, ao sul do Líbano e eventuais outros conflitos derivados desse aqui no Oriente Médio. Então, mais uma vez, de ontem para hoje, a situação aqui na faixa de Gaza não teve nenhuma mudança significativa, continua a parte norte aqui relativamente tranquila, embora Israel ainda faça várias ações aqui e tenha conseguido eliminar vários terroristas na região. Aqui no centro e no sul da faixa de Gaza é onde está concentrada a maior parte das ações militares por aqui, né? Também muita coisa acontecendo aqui no norte de Israel, no sul do Líbano. E do ponto de vista diplomático, o principal assunto é a petição que está indo à Corte de Haia, né, ao Tribunal Internacional de Justiça, pedindo que condene Israel por genocídio. Um absurdo completo essa petição, não tem nenhuma lógica, mas temos que falar disso, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Lloyd Forger, Daqui para frente é só para trás e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no site wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então como a gente já adiantou, aqui na faixa de Gaza não tem nenhuma mudança substancial aqui, embora uma série de ações esteja sendo tomadas, né? A principal preocupação de Israel, num primeiro momento, é justamente uma possível retaliação devido ao ataque contra os Houthis, né? Evidentemente que os Houthis, Israel nunca atacou o Iêmen, não tem nada com o Iêmen, mas como os Houthis são ligados ao Irã, que é o mesmo patrocinador do Hamas, alguma coisa possível ali, né? Os Houthis, é lógico, não vão conseguir atacar os navios americanos, são navios muito poderosos, podem tentar atacar Israel como uma retaliação, né? E de fato a gente sabe que teve aqui um drone já destruído aqui em Eilat, mais um drone lançado por aqui, apesar de que esse drone aqui foi lançado pelo Iraque, não foi lançado pelo Iêmen, pelo menos não por hora, né? A preocupação é essa, mas em princípio essas coisas são independentes, né? A coalizão de estados que avançou contra os Houthis aqui no Iêmen, a preocupação principal deles é justamente a questão do tráfico marítimo, né? No canal, no Mar Vermelho e no canal de Suez, né? Bom, aqui na faixa de Gaza, as forças israelenses continuam destruindo locais de lançamento de foguetes do Hamas. A imagem aqui mostra uma escola ali na faixa de Gaza, justamente, infelizmente, o pessoal do Hamas faz lançamento desses lugares, escolas, hospitais, esse tipo de coisa. Já teve até lançamento a partir de cemitério, usavam cemitérios como lançadores de foguete, mas aqui está um caso de uma escola e que foi prontamente identificada e atingida pela Força Aérea Israelense, né? Aqui também, lá em Khan Yunis, os israelenses expuseram 300 túneis até o momento, destruíram mais de 100 deles e ainda identificaram um monte de coisa ali dentro da estrutura do Hamas em Khan Yunis, né? Aqui está a imagem justamente da equipe de Israel preparando os explosivos para detonar mais um túnel ali do Hamas.
Eles falam que, olha só, o Hamas usou mais de 600 toneladas de concreto e 1.800 toneladas de aço para construir centenas de quilômetros de túneis, né? E tudo isso com dinheiro de doação, com dinheiro de ajuda, muitas vezes ajuda humanitária vinda do Ocidente, do pessoal que tem aquela ideia errada de que o Hamas, tadinho dos palestinos e coisa e tal, aquele negócio, essa visão errada da coisa, né? Na verdade, esse excesso de ajuda humanitária acaba sendo usado muito mais para a questão bélica do Hamas do que qualquer outra coisa, né? Aqui eles estão preparando um túnel justamente para ser explodido, né? E mostra aqui a preparação disso, depois a explosão, evidentemente para incapacitar esse túnel ali na região, né? No último dia, as forças israelenses mataram ou anularam dezenas de terroristas do Hamas durante operações na faixa de Gaza, no sul, em Khan Yunis, e em Megaji, que é no centro da faixa de Gaza, né? Então a gente está falando dos pontos mais sensíveis, justamente Khan Yunis aqui no sul e Megaji aqui na parte central da faixa de Gaza, e vários terroristas eliminados nesse processo, né? Também fez bombardeio com artilharia contra áreas no sul do Líbano para evitar planos de ataques do Hezbollah. Isso é outro ponto, né? No Hezbollah também, no sul do Líbano, o Hezbollah tem feito também uma série de ataques aqui no norte de Israel, e Israel tem respondido a esses ataques, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a situação ali em Israel. Aqui eles ainda não mencionam nada sobre os Houthis, uma vez que isso aconteceu na madrugada de ontem para hoje, e esse sumário do Instituto para o Estudo da Guerra é publicado na tarde do dia anterior. Então aqui ele fala que as forças israelenses continuam as operações de limpeza na parte central da faixa de Gaza e também em Khan Yunis, e fala justamente aqui que o porta-voz dos Houthis disseram que não vão aceitar nenhuma resolução das Nações Unidas e coisa e tal, ou seja, realmente abriram mão de qualquer saída diplomática para o problema ali do Iêmen. Eu acredito que a única alternativa é a força. Vamos ver como é que vai desenvolver a situação lá, mas como eu disse, eu vou falar sobre o Iêmen em um outro vídeo, né? Bom, e na Corte de Haia, lá na Holanda, né, no Tribunal Penal Internacional, foi foi apresentada a resposta de Israel. Então, ontem foi lido no plenário da Corte a requisição da África do Sul, que é assinada pelo Brasil e mais um monte de países altamente questionáveis, um monte de ditaduras, um monte de países ali com background complicado. Infelizmente o Brasil foi colocado no meio dessa turma pelo nosso presidente, o corrupto mor, o Lula, um idiota completo, incapaz de somar 2 mais 2 e perceber que está errado. Infelizmente estamos no meio do lixo humano do planeta Terra apoiando esse caso da África do Sul, né? Enfim, o que esperar num país que elege um corrupto para presidente? Bom, ontem o Richard Spoor, que é um advogado especializado em casos na Corte Internacional, disse que ficou muito impressionado com a apresentação da África do Sul, da petição, falou sobre o fato de que Israel causou muitos danos à propriedade e danos a pessoas, e que isso poderia ter sido minimizado se Israel tivesse seguido algumas leis internacionais sobre conflitos e coisa e tal. Mas ele agora fala justamente a visão contrária ao que ele teve ontem. Ele concorda que o caso de Israel é muito forte nesse caso, porque a evidência de intenção genocida na forma de declaração de líderes é muito menos impactante quando colocada no contexto e contra-argumentada com outras evidências. Ou seja, todas as evidências que a África do Sul colocou de que Israel tinha uma intenção genocida na Palestina eram meramente palavras faladas por líderes, né? E um monte de números de pessoas mortas e danos a patrimônio que não tem uma corroboração direta das evidências. O Israel, ao contrário, mostrou um monte de evidências. Por exemplo, uma coisa que eles não tinham levantado é a questão das iniciativas humanitárias de Israel, né? Israel ajuda muito a população palestina na faixa de Gaza, não cobra água, não cobra luz, não cobra combustível. É uma situação realmente de ajuda impressionante, né? E a nossa confiança na evidência de feridos, de vítimas civis e danos à propriedade e infraestrutura
para provar a intenção de um genocídio não é tão forte nas circunstâncias que eles foram capazes de mostrar o dano causado, que não seria menor se Israel se tivesse seguido as leis que eles supostamente disseram que teria que ter seguido nesse processo, né? Então, ele próprio está dizendo aqui que ficou muito frágil a nossa possibilidade nesse tribunal, né? Vamos ver qual vai ser o resultado final. Ainda não tem a sentença lida, né? Na verdade, essa sentença seria o início do processo, tá? Não seria ainda a declaração de Israel como um Estado genocida ou alguma coisa assim. Seria o início do processo para analisar as evidências, mas no final das contas, o próprio cara aqui está achando que a chance da África do Sul é muito pequena na corte. As evidências apresentadas por Israel são muito mais fortes. Agora, é verdade, né? Os palestinos conseguiram colocar uma torcida na frente da Corte Internacional de Justiça. É uma coisa realmente que é impressionante, né? Como a esquerda internacional tem força, ao passo que o pessoal israelense não conseguiu colocar um grupo também para fazer pressão. Essa pressão popular não deveria influir em decisões judiciais, mas você sabe como é que é, né? Enfim, além disso, a gente tem aqui algumas informações sobre possíveis ataques à embaixada americana em Bagdá, né? Os americanos lá no Iraque estão sendo muito questionados. Então, alguns dizem que eles estão preparando para sair, outros dizem que não. De qualquer forma, os muitos grupos que tem lá na região, né, favoráveis ao Irã, têm sido cada vez mais, têm atacado cada vez mais os americanos ali no Iraque, né? Enfim, isso daqui é uma outra guerra que pode surgir em pouco tempo. Vamos torcer para que não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.